Após a morte de seu pai, um jovem é coroado rei, obrigado a comandar a Inglaterra. Ele precisa amadurecer rapidamente para manter o país consideravelmente seguro durante a Guerra dos 100 Anos contra a França. Hoje vamos recapitular o filme chamado O Rei de 2019. No início do século XV, o cavaleiro inglês Henry Percy, mais conhecido como Hotspur, lidera a marcha rebelde contra os reinos vizinhos. Depois de outra batalha vitoriosa contra os escoceses, Hotspur pede a seu rei que pague pelo resgate do primo Mortimer, mas Henrique recusa, pensando que não vale a pena. Henrique o questiona sobre os prisioneiros de guerra que não foram trazidos diretamente até ele. O rei então o avisa que se não forem trazidos, Hotspur que será enforcado. Hotspur perde a paciência e insulta o rei, mencionando como ele está ignorando todos os anos de serviços prestados pela família antes de sair da sala. Enquanto isso, o príncipe Henry mora em uma casa modesta na cidade, fingindo ser um plebeu chamado Hal. Ele não tem interesse em política ou no trono, e passa os dias na companhia de mulheres ou bebendo com seu companheiro John Falstaff, que é um cavaleiro aposentado. Uma tarde, ele é abordado por um mensageiro do castelo que o informa que o rei está doente e pede ao filho que vá vê-lo. A princípio, Hal recusa o convite, mas John conversa com ele depois e o convence de que não ir seria pior do que confrontar seu pai, porque ele terá que viver toda a vida com um arrependimento. Hal cede e vai ver seu pai, quem lhe diz o que ele já esperava. Hal pode ser o filho mais velho, mas não será rei. O trono irá para seu irmão Thomas. O rei sabe que Henrique não quer o cargo de qualquer maneira, mas sentiu que era seu dever dizer essas coisas diretamente ao filho. Henrique está realmente bem com esta decisão, mas fica chateado quando ouve que Thomas marchará contra Hotspur no dia seguinte. Ele não acha que a nova geração deva se envolver nas rixas do pai, mas Thomas ignora sua preocupação. Naquela noite, Henrique não consegue se divertir porque fica pensando em Thomas se colocando em perigo. Então, no dia seguinte, ele vai ver seu irmão no campo de batalha. Thomas não fica feliz em vê-lo ali, mas Henrique ignora suas reclamações porque não está ali para roubar sua glória. Ele só quer salvar a vida de seu irmão. Ele envia um mensageiro para Hotspur com um desafio para o combate individual. E Hotspur aceita, mesmo que isso vá contra a vontade de seu pai. Tanto Henrique quanto Hotspur são guerreiros muito habilidosos, o duelo deles é bastante igual. No entanto, Henrique consegue derrubar Hotspur no chão e esfaqueá-lo com uma adaga que ele carregava consigo o tempo todo. Esta vitória evitou que uma grande batalha acontecesse e salvou muitas vidas de ambos os lados. Mas Thomas não está grato. Ele deveria estar se estabelecendo como líder, mas Henrique roubou toda a sua glória. Henrique volta à sua vida de antes, até que, alguns dias depois, é visitado pelo juiz do tribunal do rei, William Gascoigne. Thomas morreu em batalha, e agora o rei também está em seu leito de morte. Então, Henrique deve retornar ao palácio se não quiser que o reino caia no caos sem um líder. Furioso com a morte de seu irmão, Henrique visita seu pai e o chama de monstro pouco antes de o velho morrer, deixando o reino em suas mãos. Enquanto todos se preparam para a coroação, um grupo de servos vai até a casa de Henrique na cidade para recuperar seus pertences. John é expulso de casa e deve ouvir o que aconteceu com seu amigo pela boca do criado, não conseguindo ver Henrique novamente antes de seu grande dia. Em sua coroação, ele recebe presentes de todo o mundo. Henrique recebe um cálice de ouro que ele presenteia sua irmã, a rainha da Dinamarca, Philippa, e um pássaro mecânico que ele dá a seu primo, o conde de Cambridge. O último presente, embora seja bastante surpreendente, o Delfim da França enviou-lhe uma bola, sem nenhuma mensagem. Henrique decide mantê-lo como uma lembrança do menino que foi. Porém, no dia seguinte, Gascoigne ressalta que a bola foi enviada como um insulto e que eles deveriam responder na mesma moeda. Porém, Henrique não quer reagir às provocações. Ele quer alcançar a paz através da conciliação. Por isso, prefere concentrar-se nos assuntos locais em vez de alimentar a sua rivalidade com a França. Mais tarde, enquanto Henrique passa algum tempo com Philippa antes de ela partir, ela o aconselha a ter cuidado porque os membros de qualquer corte real sempre terão seus próprios interesses em mente. E um rei nunca pode ter certeza em quem confiar. No dia seguinte, o arcebispo de Canterbury tenta atualizar Henrique sobre a história da genealogia do rei da França, caso ele precise reivindicar o trono, mas Henrique está simplesmente entediado. Não importa o que seu pai queria. Henrique não tem intenções de invadir a França ou Jerusalém, e tal decisão não agrada aos nobres de sua corte.
Após o término da reunião, Gascoigne elogia Henrique por se preocupar com seu povo, mas também ressalta que não fazer nada contra as provocações da França o faz parecer um covarde. Enquanto isso, John começa a descobrir como é difícil a vida sem a companhia do príncipe. As pessoas não o recebem tão bem nas tabernas, e espera-se que ele pague por suas próprias coisas. Quando menciona ter um amigo em cargos importantes, a atendente apenas o lembra que foi deixado para trás como um cachorro velho. Algum tempo depois, Henrique interroga um prisioneiro que pede asilo em troca de informações. Ele afirma ser um assassino enviado pelo rei da França para matar Henrique. E tal informação é vista pelos nobres da corte como um ato direto de guerra. Porém, Henrique ainda não cede e envia uma carta ao rei da França dizendo que enviar um assassino é um ato covarde. Então, se ele quer a guerra, deve enviar seu exército e lutar adequadamente. A decisão de Henrique torna-se motivo de preocupação entre os nobres. O Conde de Cambridge e Lord Grey são abordados por agentes franceses que querem que eles mudem de lado. Então os dois vão falar com Gascoigne para pedir seu conselho, porque estão perdendo a fé em seu rei, e a oferta francesa é muito mais atraente. Depois de prometer fazer algo a respeito, Gascoigne fala com Henrique novamente, apontando como deixar essas questões fervendo sempre acaba mal. E esta é a oportunidade de Henrique de unir a terra para sempre. Vendo que não tem muita escolha, Henrique aceita iniciar uma guerra com a França. Ele também ordena que o Conde de Cambridge e Lord Grey percam a cabeça, desapontado porque alguém que ele chamou de amigo estava em conluio com o inimigo. Precisando de alguém em quem possa confiar, Henrique vai à cidade em busca de John, que está chateado por ter sido ignorado todo esse tempo. Henrique pede desculpas por não contatá-lo antes, mas obviamente está ocupado, e agora precisa de seu melhor amigo novamente. Ele quer que John seja o marechal de seu estrategista militar-chefe e John aceita com uma condição. Henrique deve pagar sua dívida com a dona da taberna. Algum tempo depois, Henrique e seu exército navegam para a França. Pouco depois de chegar, eles encontram uma vila abandonada e decidem acampar lá para construir catapultas para atacar um castelo francês. Henrique quer vencer por meio de um cerco para evitar o sacrifício de homens tão cedo, mas os dias continuam a passar sem nenhum resultado. Os nobres estão ficando ansiosos e o arcebispo insiste em atacar, mas Henrique se recusa, e desta vez Gascoigne o apoia porque é importante para eles estabelecerem aqui uma fortaleza de guarnição para suas linhas de abastecimento da Inglaterra. O plano funciona e eles se rendem. O líder pede apenas uma condição, que as mulheres e as crianças sejam libertadas, e Henrique aceita. Mais tarde, eles são visitados por Luís, o Delfim da França, que descreve em detalhes perturbadores o que fará com Henrique e seu exército se eles não se renderem agora. Henrique admite que a história foi emocionante, mas apenas deseja boa noite ao Delfim antes de sair da tenda e pede a John que prepare o exército. Depois de muitos quilômetros de viagem, o grupo monta acampamento novamente e envia 3 jovens pajens para coletar lenha. Delfim os encontra e mata 2 deles antes de enviar o terceiro de volta com a cabeça do outro menino nas mãos como mensagem. Como resposta, Henrique ordena que matem todos os seus prisioneiros franceses e enviem seus corpos para serem colocados em estacas à beira do rio. Mas John se recusa a obedecer porque nem ele nem Henrique são esse tipo de homens sanguinários. No dia seguinte, Henrique e seu exército marcham novamente até chegarem às colinas. Ele envia um batedor para descobrir o que tem depois da colina. O batedor encontra o exército de Delfim acampado, que os superam em grande número. Os nobres aconselham Henrique a recuar, mas John interrompe, explicando que tem um plano. O terreno entre os exércitos é uma bacia de inundação. E John diz que vai chover esta noite porque seu joelho está doendo. Esse terreno se tornará um pântano lamacento. O exército francês é formado por homens montados, o que equivale a armaduras pesadas e cavalos que ficarão presos no pântano. Henrique pode enviar alguns homens como isca para atraí-los, e uma vez presos, o resto do exército de Henrique pode atacar a pé e sem usar armadura, então eles devem ser capazes de se mover livremente e rapidamente quando os franceses não puderem. Juntamente com os arqueiros habilidosos de Henrique, essa velocidade pode ser uma vantagem. Os nobres acham que o plano é incrivelmente idiota, mas Henrique confia em John e decide dar-lhe uma chance. Se chover durante a noite, eles atacarão pela manhã. A previsão se concretiza e chove durante a noite, então assim que o sol nasce, o exército se prepara para executar o plano.
Henrique fica chateado ao ver Jon se preparando para liderar o grupo de iscas. Então ele decide fazer uma visita a Delfim para pedir um combate único, como havia feito com Hotspur antigamente. Delfim recusa a oferta, muito confiante em seu exército maior e insinuando que Henrique está fazendo isso porque tem medo de perder a batalha. Irritado, mas ainda determinado, Henrique retorna para seus homens e faz um discurso encorajador antes de se esconder na floresta enquanto a equipe de iscas sai para lutar. Delfim cai na armadilha e envia metade de seu exército para fora também, mas eles imediatamente recebem flechas dos arqueiros de Henrique e caem no pântano de lama, exatamente como Jon havia previsto. O grupo de Jon causa danos suficientes para desacelerar os franceses, e quando Delfim envia o resto de seus homens, Henrique e seu exército sem armadura juntam-se à batalha a pé, conforme planejado. Todas as previsões de Jon continuam a se concretizar, e os homens de Henrique ganham facilmente uma vantagem contra os franceses. Quando Delfim finalmente entende que está perdendo a batalha, ele vai até Henrique em busca de um duelo. Henrique se prepara, mas Delfim mal consegue ficar em pé. Henrique então permite que seus soldados o matem. Todo o exército agora o respeita depois de uma vitória tão gloriosa, mas ele não tem tempo para comemorar porque encontrou o corpo de Jon. Chateado e de luto, ele ordena que seus homens matem todos os prisioneiros antes que eles se reagrupem. Poucos dias depois, o rei da França visita Henrique para oferecer sua rendição sob uma condição. Henrique deve se casar com sua filha, a princesa Catherine. A união das duas famílias reais ajudaria a evitar futuras rixas. Então, Henrique aceita. Eles voltam para a Inglaterra, onde a multidão aguarda ansiosamente as celebrações do casamento. Então Henrique conversa em particular com Catherine antes de ir até seu povo. Catherine garante que não se submeterá a ele e que ele deve conquistar o respeito dela. Mas ela também se pergunta por que Henrique atacou a França em primeiro lugar. Ele conta que enviaram um assassino para matá-lo. No entanto, Catherine diz que sua família nunca enviou nenhum assassino e definitivamente nenhuma bola, acrescentando que seu pai é um bom e amado rei que nunca quis a guerra. Lembrando-se das palavras da irmã e ficando desconfiado, Henrique vai ver Gascoigne para perguntar como ele encontrou o assassino. A história de Gascoigne é vaga e continua se contradizendo. Fique aí em cima. Então, quando Henrique começa a questionar o quão maior o território de Gascoigne se tornou depois de conquistar a França, o homem desiste e admite que tudo tinha sido seu plano. Ele inventou os atos de agressão da França, mas não se arrepende, porque era isso que Henrique queria. A verdadeira paz só pode ser forjada através da vitória. E agora os reinos foram finalmente unidos. Gascoigne se ajoelha para apelar à grandeza de seu rei, mas Henrique apenas usa sua adaga para matá-lo com um movimento rápido. Depois disso, Henrique se reúne com Catherine e a faz prometer que sempre será honesta com ele. Catherine dá sua palavra a ele enquanto ouvem a multidão do lado de fora gritarem o nome de Henrique. Espero que tenham gostado. Até a próxima.